eu vou falar que não existe algum tipo de tendência, que existe. Você sabe muito bem que existe também, né, Henrique? Mas aí a gente vai fazendo essas mudanças e tal, eu fui me ficando mais próximo ainda da política e tal, de esquerda, obviamente, até um ponto onde rolou os protestos de 2014 e 2015, que eles fecharam as escolas, os alunos fecharam as escolas. E eu tava lá no meio, porque eu gostava da porrada, eu gostava da zoeira. Claro, já tinha um tipo de viés, porque eu entendia um pouco mais da política. E eu já estava perto de fazer 18, então já tinha um esclarecimento maior. Mas até essa época eu ainda era eu olho para trás, apesar de não existir essa separação naquela época, mas eu podia me considerar um esquerda meio PSOL, assim. Eu era aquele cara que eu não queria comunismo, União Soviética, mas eu defendia tudo que o Freixo defende. E então acho que esse era onde eu mais me enquadrava. Eu era na linha do Eduardo Jorge, uma época. Então, eu também gostava do Eduardo Jorge, porque o Eduardo Jorge, em alguma eleição anterior, acho que foi 2010, eu lembro que ele comeu o toco de todo mundo nos debates, assim, porque ele era super esclarecido, e como eu gostava de ver político sofrendo desde aquela época, eu achava ele legal. E depois, quando eu fui ver política, eu via que ele defendia mais ou menos as mesmas coisas também. E aí, até 2016, quando rolou as movimentações do que alguns chamam de golpe, outros não, e para mim não faz diferença, porque a própria política mainstream para mim já é um golpe, então dizer que fizeram um golpe dentro de outro golpe não faz o mínimo sentido. Mas quando começaram a rolar esses protestos de 2016 e que começaram a jogar as merdas do PT no ventilador, eu meio que fiquei um pouco chateado, porque eu me envolvia com esse negócio. Inclusive, eu cheguei aí em reuniões do PT, reuniões de jovens do PT, ia e organizava manifestação na escola, sabe? Tipo, foi muito engraçado um dia que a gente organizou e foi a primeira vez que eu vi um ser humano de federal, porque a gente organizou e chamou algum cara de algum centro acadêmico para discursar. E aí ele chegou, aquele tipo de camisa florida, boina, barbudaço, sabe? Uhum. Aquele tipo específico, que é o cara que você olha e fala, não, esse aí estuda na federal, para fazer aquele puta discurso, assim. E ele tinha um puta discurso de Lula, assim. Esse foi um dos dias da minha vida que eu mais cheguei perto de ser um autoritário, né? Porque realmente o discurso desses caras é muito idealizado, né? Muito romântico. Se você não tem um bom discernimento, você cai na lábia dessa galera. E aí, quando rolaram esses protestos, eu fiquei completamente desgostoso da vida com a política. Só que o que aconteceu em 2016? Como o movimento Passe Livre morreu, veio outro movimento que vocês conhecem muito bem e se apropriou basicamente do nome para criar um movimento liberal. Foi nessa época que eu acabei, como você mesmo disse aí, Henrique, defendendo as ideias do MBL. Porque era o seguinte, apesar de ser psolista, nessa hora todo mundo fica surpreso nessa hora quando eu conto essa história. Mas apesar de eu ser psolista, eu sempre defendi liberdade, né? E eu saí da esquerda, e eu entrei na esquerda porque eu achava que as liberdades sociais eram mais importantes que as liberdades econômicas. E depois, quando o PT fez as merdas na economia, eu acabei trocando de lado. Tipo, eu comecei a achar... Até o nome, né? Tipo, Movimento Passe Livre é MPL. E o Movimento Brasil Livre é MBL. Eles se apropriaram até da sigla. Sim, eles se apropriaram de tudo. Então, mas continuando, quando
PT fez merda na economia, eu comecei a pensar assim, tipo, já começando a entrar a narrativa liberal na cabeça, né? De que não existiam liberdades sociais se você não tivesse liberdade econômica. Foi aí que eu comecei a entrar nos grupos de liberalismo. Nessa época era até engraçado, porque o Danilo Gentili participava desses grupos de liberalismo no Facebook, pra vocês terem uma ideia. Ele postava pouco, quando eu entrei ele postava menos, mas às vezes aparecia. E era muito engraçado, assim, tipo, e você meio que na empolgação, você se sente representado, fala, caralho, tem alguém famoso que defende as ideias que eu defendo, assim. Isso, sei lá, 2016 eu devia ter uns 19 anos. E aí eu fui defendendo isso e eu era realmente austríaco. Eu era minarquista austríaco. Eu nunca defendi o anarcapitalismo, porque eu sempre achei uma bobagem. Eu sempre achei que não tinha, exatamente por esse meu conhecimento anterior de sociologia e por ter participado das esquerdas, eu não via sentido em achar que um processo de 400 anos atrás, que só existiu por causa do Estado, ia poder sobreviver sem o Estado. E aí eu tô falando do capitalismo. Então eu defendia desde aquela época que só poderia existir capitalismo se houvesse um Estado. Só que se antes eu achava que o capitalismo era ruim, agora no liberalismo eu achava que ele, não que ele era bom, mas que ele era a melhor coisa que o homem já tinha, tipo, a coisa menos pior que o homem já poderia ter inventado. Tipo, muito menos pior do que o socialismo que eu defendi, tipo de socialismo que eu defendia antes. E foi a partir dessas leituras austríacas, li Mises, li o Bombaverk, li o Hayek, li basicamente todo mundo da cartilha austríaca e fui pesquisando no YouTube, só que tinha muito pouco conteúdo austríaco liberal no YouTube, né? A maioria era ANCAP. E aí eu vi muito do Ideias Radicais também, porque ele nunca foi ANCAP de verdade, ele sempre foi um liberalzão. Ele não. Ele é minarquista, né? Sempre foi liberalzão, né, cara? Viu, mas peraí, você falou. Peraí, um negócio. Você falou que quando você era liberal, você não era ANCAP porque você entendia que o capitalismo necessita de um Estado, né? Mas como assim, cara? Trocas voluntárias precisa de um Estado? Então, Tô brincando. Mas é um bom ponto, porque para dizer que desde essa época eu sempre debati com ANCAPs para dizer que não, isso não é capitalismo, sabe? O que você está defendendo já existia antes do capitalismo. O capitalismo é um processo específico na história humana que aconteceu lá na Inglaterra e esse não é um episódio para explicar isso aí. Talvez um dia a gente ainda vai fazer um episódio sobre a história do capitalismo. Mas eu sempre debatia dizendo, cara, troca voluntária, isso não faz sentido, sabe? E até nessa época eu comecei a ter contato com o Roupian.